Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos juntos e continuando a série de estudos bíblicos sobre a Reforma Protestante. Esta noite nós estudaremos sobre um ponto muito importante, desenvolvido principalmente por Calvino. É a questão do livre-arbítrio, a questão da predestinação. Será que nós temos condições de ter a liberdade de escolher? Ou será que Deus, em sua soberania, nos limita completamente, designando cada um dos nossos passos na vida? O que a Bíblia diz sobre isso? Pastor Cícero nos trouxe nessa quarta-feira um rico estudo sobre a questão do livre-arbítrio, nos mostrou uma série de textos em que a liberdade humana é demonstrada e aberta para todos nós. É lógico que, em decorrência da exiguidade do tempo, não houve como explanar completamente o assunto. Mas, de forma muito rica, o servo de Deus nos abençoou. Então, com os irmãos, pastor Cícero, trabalhando sobre questões relacionadas ao livre-arbítrio e questões relacionadas à predestinação. Deus abençoe a todos os irmãos. Confesso que a gente fica um pouco trêmulo das pernas. Eu tenho uma dificuldade muito grande com fotofilmagem. É uma questão pessoal. É uma questão pessoal. E nós pedimos a colaboração da irmã Alessandra para que pudesse nos transmitir ideias. E ela colocou isso aqui com a ideia de uma lanterna, as tábuas da lei, serpente de bronze, a manjedoura, cruz, túmulo vazio e a ascensão de Jesus. Depois nós vamos ver isso daí. Eu quero convidá-los a ficar de pés e, principalmente, por tratar-se do tema predestinação, e nós vamos trabalhar ela, predestinação, a ótica bíblica, e vamos ver como essa predestinação, que é muito badalada aí dentro dessa tendência que está no momento aí, creio que trazendo muita confusão na cabeça de algumas pessoas mais novas, e que pouco leem a Bíblia e quando lê algo acha que eureka, descobri. E, no entanto, a gente sabe que essa doutrina da predestinação, visando a ótica calvinista, não a predestinação como a Bíblia nos apresenta, ela é muito perigosa. E nós vamos ver por que ela é muito perigosa. Eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias em Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59 e o versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Curvemos nossas cabeças. Pai, nós glorificamos e bendizemos ao teu nome, pelo teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, e nós queremos pedir que o teu Santo Espírito
nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra, a fim de podermos, Senhor, sabermos discernir aquilo que realmente procede do Teu Espírito e aquilo que procede da mente e do coração humano. Somente através do Teu Espírito, Senhor, por meio da Tua palavra, nós podemos ter discernimento e entendimento do Teu plano e do Teu propósito. Pai, nós Te glorificamos, Te bendizemos pela vida de cada irmão que se encontra presente. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis assentar. Nós temos visto já ser bem trabalhado sobre os personagens da Reforma e tem sido bem trabalhado Calvino, tanto a sua história quanto foi mostrada a importância, a relevância que Calvino teve para a sua geração. E quando nós olhamos a história de Calvino, realmente ela é muito fascinante, porque o homem, para influenciar ao ponto como Calvino influenciou, tanto religiosamente, como politicamente e como socialmente, queridos, isso não é para qualquer pessoa. Isso é pessoas que Deus realmente levanta, chama com um propósito específico, e quando essas pessoas elas realmente se dispõem a deixar-se ser instrumentos na mão de Deus, Deus realmente usa essas pessoas para a transformação e mudança que Ele quer fazer nesse mundo. Haja visto que nos nossos dias nós temos muitos bons pregadores trazendo uma diferença muito grande na nossa sociedade, Nós temos muitos bons pregadores que estão trazendo a palavra de Deus realmente como palavra de Deus, sem modismo, sem muitas asneiras, como tem sido mostrado por alguns pregadores nos nossos dias. Mas o nosso foco principal é estudarmos sobre a predestinação. Se predestinação ela não fosse algo que a Bíblia desse ênfase, ela não teria necessidade de instalar. Também nós não teríamos porque o Espírito de Deus trabalhar a mente e o coração de Paulo, ao ponto de Paulo trazer esse entendimento, essa compreensão, para que a gente pudesse então entender que nós fomos predestinados sim para a salvação, nós fomos predestinados sim para ser a imagem de Cristo Jesus, nós fomos predestinados para herdarmos o reino de Deus, mas essa predestinação, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, ela tem um condicional, e é esse condicional que nós precisamos entender para que a gente não caia no erro que muitas pessoas estão caindo. Então, predestinação, realmente ela é uma doutrina bíblica de grande consolação, segurança para o cristão obediente à palavra de Deus e que sabe se arrepender e se converter do mau caminho. Sua essência, ela é alicerçada na realidade de que Deus tem um plano geral e original para o mundo e seus propósitos não podem ser frustrados ou baldados, abalados. Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele escreveu dizendo: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Queridos, Isaías está mostrando que o nosso Deus, ele é um Deus que tem todo o poder, e que todo o poder no céu, na terra, está em suas mãos, e quando ele quer agir, não tem quem possa impedir. Então eu e você fazemos parte desse plano de Deus, um plano que jamais vai ser frustrado, um plano
de salvação e Deus nos escolheu. Nós vamos ver isto em Cristo para esse plano de salvação. A predestinação, de acordo com a Bíblia, ela nunca foi, não é e nunca será uma determinante das escolhas humanas, mas sim de Deus. O exemplo disto está na escolha de Deus quando Deus manda Adão e Eva, colocou diante deles lá no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus disse: olha, não comam dela, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Adão e Eva escolheram comeram do fruto, morreram. Em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 7 também, nós temos diante de Caim. Caim teve o mal batendo a porta do seu coração, o seu semblante descaiu, e Deus olha para Caim e vê que Caim estava atormentado. Ele não estava com seu semblante normal, e Deus diz: Caim, o mal jaz à tua porta, mas compete a ti dominá-lo. Ou seja, escolhe Caim. Praticamente nós podemos parafrasear, e como se Deus estivesse dizendo a Caim: Caim, o mal está aí querendo te usar, agora compete a ti, escolhe, ou me obedece ou obedece o mal. Deus não fez Caim ser uma máquina, um robô, simplesmente para matar Abel. Não. Deus não criou o homem para isso. Neste texto nós entendemos então, queridos, que a predestinação não é uma manipulação divina sobre as escolhas humanas, ao ponto de rebaixar a criatura que ele tinha criado à imagem e sua semelhança, e transformá-lo em um fantoche que não tem livre-arbítrio e faz somente aquilo que ele é manipulado para fazer. Deus sempre respeita e respeitará as escolhas e a vontade de sua criatura. Quando nós olhamos o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 8, nós vamos nos deparar com uma realidade bem interessante. O texto de Hebreus 5, 8, a parte final diz acerca de Jesus: embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Até Jesus também foi dotado do direito de escolha em obedecer ou obedecer à determinação do Pai. E quando nós olhamos Mateus capítulo 26, versículo 36 a 39, a Bíblia Sagrada nos mostra, e podemos observar nesse texto, que Jesus Cristo, ele tinha liberdade de escolher em obedecer ou não obedecer. É tanto que Jesus estava no jardim do Getsêmani. A hora da sua entrega lá na cruz, de entregar a sua vida lá na cruz, estava se aproximando. E Jesus chama os seus discípulos para orar, e ele se afasta um pouco, então ele começa a orar. A Bíblia diz, irmãos, que a agonia da cruz que Jesus estava sentindo naquele momento era tão grande que o seu suor transformou-se em gota de sangue. E a ciência explica isso muito bem. Por que um ser humano pode suar sangue? A pressão do nervosismo é tão grande que a pessoa pode suar sangue. E Jesus naquele momento teve o seu suor transformado em sangue, porque ele estava sabendo de tudo que aguardava lá na cruz. E Jesus então faz uma célebre petição ao seu Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Queridos, olha a posição que escolhe. Passa de mim, se possível, esse cálice. Todavia, seja feito a tua vontade e não a minha. Jesus Cristo, ele tinha a opção de escolher em ir para a cruz ou não ir para a cruz. Mas mesmo diante da dor, mesmo diante da agonia, mesmo diante de tanto sofrimento, ele disse: faz a tua vontade e não a minha. Isso é direito de escolha. Queridos, eu e você,
nós temos a mesma liberdade diante de Deus em fazer ou não a vontade de Deus. Jesus ensinou, a Bíblia é muito clara quando Jesus ensinou acerca de 2 portas e de 2 caminhos. Ele chegou e ele mostrou dizendo: existe um caminho que ele é largo e a porta é espaçoso. E ele diz, mas tem um caminho que ele é apertado e a sua porta é muito estreita e são poucos que por ela entram. Em outra versão bíblica diz que são poucos que a encontram, mas quem busca, encontra. Quem procura, acha. Então o texto bíblico é muito claro quando Jesus mostra 2 caminhos, ele diz, vocês têm escolha, ou vocês podem seguir o caminho largo, ou vocês podem seguir o caminho estreito. Nós estamos diante de escolhas que nós precisamos tomar, e tomar com uma decisão muito certa, muito correta. Bem-aventurados seremos em caminhar em obediência, mesmo com lutas, adversidades, perseguições, desprezo, etc. Sabemos que todas as coisas, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículos 28 e 29. A predestinação bíblica mostra claramente que em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus, mas em Cristo, para sermos conforme a sua semelhança. Queridos, diante destes textos bíblicos, principalmente esse texto bíblico, quando a Bíblia fala de sermos aperfeiçoados conforme a imagem e a semelhança de Cristo, já começa o entendimento de que a predestinação à luz da Bíblia, em todas elas, todas as passagens que fala de predestinação, que fala de eleição, que fomos escolhidos, geralmente ou ela é antecedida ou vem depois, em Cristo, por Cristo, através de Cristo Jesus. Portanto, essa predestinação, de acordo com a ótica calvinista, queridos, essa predestinação, ela descaracteriza um plano, um propósito que Deus tem para o homem que se converte a Cristo, que é usado como se fosse um boneco de fantoche. Nós não somos boneco de fantoche. Deus, ele respeita o meu direito de escolha, respeita o teu direito de escolha. Deus respeita a liberdade que ele nos deu. Agora, uma coisa é correta e certíssima à luz da Bíblia: todos nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. Não tem como fugirmos desta realidade. Se escolhemos seguir e servir a Cristo em obediência, nós sabemos que as bênçãos de Deus virão sobre nós. Mas se nós não quisermos seguir a Cristo, não quisermos obedecer a Cristo, quisermos obedecer os prazeres deste mundo e a vontade do inimigo de nossas almas, nós sabemos que nós teremos a consequência, e Deus não tirará a consequência que Ele tem predeterminado para aqueles que são rebeldes. E todos nós sabemos disso, querido. Qual que é a consequência? Há um lago de fogo. Há um lago de fogo, e esse lago de fogo está preparado justamente para todos aqueles que são os rebeldes. Não é para os santos, não é para aqueles que seguem a Cristo, obedecem a Cristo, é para quem não tem o seu nome escrito no livro da vida. E só tem o nome escrito no livro da vida aqueles que realmente se converteram dos seus maus caminhos, seguem a Cristo, se empenham para seguir a palavra de Cristo e fazer a sua vontade. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que são completamente perfeitos. Não, nós estamos sendo aperfeiçoados
à medida da nossa obediência e caminhada com Cristo, nós vamos pouco a pouco sendo feito a imagem e a semelhança dele. Isso não é um passe de mágica, não é um estalar de dedo e pronto, nós somos igual a Cristo. Não, isso é um processo contínuo em caminhar e obedecer à vontade de Deus e sua palavra. A predestinação bíblica, ela refere-se somente aos atos e escolhas de Deus. Muitas vezes, os atos divinos são determinados pelas escolhas do homem, ou Deus agirá de forma a influenciar na ação humana. Cada pessoa será responsável por todas as decisões que tomar durante sua vida. Um certo escriba, ele chegou até ao Senhor Jesus e disse: Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores. Jesus olhou para aquele escriba e, diga-se de passagem, escriba conhecia muito bem a lei. E Jesus então disse para ele: as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Em outras palavras, queres me seguir? Ok, tudo bem, mas tu vai enfrentar adversidade. Queres me seguir? Tudo bem, tu quer ir para onde eu vou? Mas tu vai enfrentar adversidade. Seguir a Cristo, queridos, não é um mar de rosa como muita gente pensa, não. A gente ouve muitos pregadores dizer: você vem, aceita Cristo Jesus e todos os teus problemas vão se acabar. Queridos, isso é ludibriação da fé. A palavra de Deus não mostra isso, pelo contrário. A palavra de Deus diz: no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo por nós. E se nós andarmos com Ele, se nós andarmos em obediência à sua palavra, nós vamos vencer esse mundo. Isso é lógico, é óbvio. Esta verdade não está ligada somente ao mundo espiritual, mas também ao mundo físico. Eu gosto de dizer que um grande exemplo na Bíblia de que as nossas escolhas, elas podem nos trazer consequências quando em desobediência à vontade de Deus. Todos nós conhecemos a história de Jonas, né? Quem não conhece? Deus mandou Jonas ir a Nínive, mas Jonas tinha uma escolha: ir ou não ir. E quando ele começou a escolher não ir, Deus realmente interferiu sim na decisão que Jonas precisava tomar. Mas Deus não fez de Jonas um robô. Deus criou as circunstâncias para que Jonas pudesse analisar, refletir as suas atitudes. Eu estou obedecendo ou estou me rebelando à vontade de Deus? Assim Deus age para comigo, age para contigo. Quantas vezes Deus pede para fazermos algo e que nós não queremos fazer, e de repente o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração: por que você não foi? Por que você não fez? Deus só está trabalhando dentro de nós, Ele não está nos monopolizando. Ele está só nos advertindo, e quando nós obedecemos, nós sabemos que nós somos bem-aventurados, somos felizes. E quando nós desobedecemos, quantas vezes frustramos? Querido, uma das coisas mais frustrantes na minha vida como pastor, eu acho que deveria ter uns 4, 5 anos pastoreando a igreja, e de repente uma senhora já de idade, já bem avançada, em estado final de enfermidade, e ela então mandou um recado que ela queria que eu fosse lá, que ela queria conversar comigo. E eu então protelei a saída até lá, porque ela morava um pouco longe, e nessa época eu estava com o SP2, né, andando a pés, e não fui. Querido, no dia que era para mim ir, que eu não fui, no dia seguinte essa irmã faleceu. Vocês acham que eu tive paz quando eu fui deitar? Vocês acham que eu tive paz quando eu botei a cabeça no travesseiro? Não. Ali eu tive que clamar pela misericórdia de Deus, porque eu fui desobediente a algo que eu deveria ter feito e não fui fazer, queridos. Não fiquei em paz. E nós não ficamos quando nós fazemos algo que desagrada ao nosso Deus. Porque nós fomos chamados para isso, para sermos filhos obedientes e não filhos rebeldes.
diante da decisão e escolha humana, Deus não tem prazer em condenar o homem pecador, mediante seu atributo da onisciência, conhecendo o futuro do ser humano, planejou o meio de salvá-lo da perdição eterna. Nínive se arrependeu do seu mau caminho e foi poupado a vida dos ninivitas. Se nós obedecemos ao chamado de Deus, principalmente quando nós olhamos o texto de Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, quando nós atendemos a esse convite, nós somos bem-aventurados. Mas se nós não atendemos esse convite, o mundo está cheio de exemplo de pessoas que eram muito religiosas, pessoas que cresceram dentro de conceitos religiosos, praticavam boas obras, faziam tudo aquilo que a religião permite fazer, ordena fazer, e no entanto a gente vê o caos que essas pessoas entraram. O plano antes da fundação do mundo. Eu quero convidar alguém aí que possa abrir a Bíblia. Eu tenho o texto aqui escrito, mas eu prefiro que alguém leia. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Alguém que achar bem alto aí, por favor. Apocalipse 13, versículo 8. O plano de salvação antes da fundação do mundo. Antes do homem ser criado, Deus já havia planejado a salvação do homem. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando que o cordeiro foi morto? Quando? Desde a fundação do mundo. O homem já tinha sido criado? Não. O ser humano ainda não havia sido criado. Eu coloquei essa figura dessa lanterna como um foco de entendimento para que a gente possa entender que na eternidade Deus chegou ao ponto de dizer: olha, vamos fazer o homem e vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Deus, como é onisciente, conhece todas as coisas por antecipação. Esse é o atributo da onisciência: conhecer todas as coisas, passado, presente e futuro, sem precisar. Ele vê o que está acontecendo, ele sabe por causa da sua faculdade de onisciência. Então Deus, quando resolveu criar o homem, sabendo que o homem ia pecar, então Deus proporcionou a lei lá no deserto por causa da rebeldia. Ele proporcionou uma serpente de metal, e essa serpente de metal, ela já estava apontando para a crucificação de Cristo. Deus estabelece o nascimento de Cristo como homem. Ele não simplesmente veio como Deus, mas ele nasceu como homem. Ele sofreu como eu e você sofremos, sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede, sentiu fadiga, foi morto. Entre aspas, ninguém tem poder de tirar a minha vida. Decisão de escolha de Jesus. Eu a dou liberalmente. Ninguém podia matá-lo, mas ele resolveu entregar a sua vida para a salvação do ser humano. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e depois foi recebido aos céus. Esse foco de entendimento, quando nós olhamos o que a Bíblia diz, que esse cordeiro foi antes da fundação do mundo, e então todas essas etapas que nós vamos vendo dentro das Escrituras Sagradas estavam tudo apontando para uma coisa: todos aqueles que seriam salvos, regenerados e aperfeiçoados em Cristo Jesus. Isso é predestinação. Mas em Cristo Jesus, fora de Cristo Jesus, não existe religião, não existe ética de vida, não existe prática de um bom viver, aquela famosa prática de boa vizinhança,
Nada disso pode proporcionar a salvação ao ser humano. Nada disso pode levar o ser humano a Deus. Somente Jesus Cristo. Nesse foco que a Bíblia mostra como predestinação, então eu digo, quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos fazendo parte desse plano predestinado por Deus para aqueles que seriam salvos em Cristo Jesus. Apenas o pastor Gideão? Então eu vou dizer, glória a Deus, porque eu não era merecedor. O que eu merecia, eu pensei que a ficha tinha caído, era o inferno. Mas o amor, a misericórdia de Deus, e eu digo que eu faço minhas palavras de Paulo, eu era o pior dos pecadores, mas a misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, me alcançou, ao ponto dele me transformar em uma nova criatura, me integrar dentro desse projeto, desse plano de salvação, porque a predestinação bíblica não é nada mais, nada menos do que um plano, um projeto de Deus. Me inclui dentro desse projeto e me dá um privilégio muito grande ainda, de eu me tornar parecido com o único filho que ele tinha, que morreu lá na cruz para me salvar. Que privilégio esse nosso! Que privilégio esse nosso! Queridos, eu digo que não só pela salvação, mas o privilégio de herdarmos o céu e de podermos nos tornar a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, é motivo de nós realmente sermos obedientes a Cristo e, como diz Paulo, não só obedecer, como aceitá-lo como Salvador, mas estarmos dispostos a sofrer e padecer por amor a Ele. Porém, precisamos entender que a predestinação é o plano de Deus para a salvação do homem caído. Não exclui a escolha humana em aceitar ou rejeitar o plano de salvação. Ao examinarmos o relato bíblico de Números, capítulo 21, versículo 4 e 9, onde o povo de Israel tinha sido picado por serpentes mortíferas, então quando o povo estava morrendo e clamam a Deus, Deus chega com Moisés e diz: Moisés, constrói uma serpente de metal, coloca numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente de metal será salvo. E aqui, queridos, eu quero analisar com os irmãos, eu creio que quase todos aqui conhecem a história, eu quero analisar algumas coisas aqui. A primeira coisa, para que a gente possa continuar dentro desse foco da predestinação bíblica, é que havia a ação divina. Aonde está a ação divina no texto? Deus deu um plano a Moisés. Moisés, constrói uma serpente de metal. E Deus então estabeleceu uma regra para que as pessoas fossem salvas do veneno mortífero daquelas serpentes. Ele estabeleceu a regra. Não foi só construir a serpente e colocar na estaca, não. Ele disse: olha, faz a serpente, coloca numa estaca, mas todo aquele que olhar para ela será salvo. Quando nós olhamos a ação humana desse texto bíblico, nós vamos ver que Moisés construiu a serpente, colocou na haste e colocou bem alto para que todo mundo pudesse olhar para ela. Agora tinha um porém: Deus não forçou ninguém a olhar. Ele disse: quem olhar será salvo. A Bíblia mostra que todos aqueles que olhavam para a serpente, o que acontecia? O que acontecia, irmãos? Eles eram curados do veneno. Eles estavam isentos da morte. Por quê? Porque obedeciam em olhar para a serpente. Essa foi a condição que Deus estabeleceu para que eles fossem isentos da morte. Olha, queridos, nós já vimos aí o que Isaías disse, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Romanos, ele diz: o salário, capítulo 3, versículo 23, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? Em quem? Através de quem?
Aqui está a predestinação que eu creio à luz da Bíblia. Em Cristo, através de Cristo, nós temos a vida eterna, sim. Mas em Cristo, fora de Cristo, não existe vida eterna. Eu gosto muito do que o escritor, João, na epístola, no capítulo 15, na primeira epístola, capítulo 5, versículos 13 em diante, ele diz que a vida eterna estava em Cristo Jesus. A vida eterna estava em Cristo Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E quando nós olhamos para o que a palavra de Deus nos mostra, João, quando ele escreve acerca, quando ele faz essa comparação para a salvação entre a serpente de metal e Cristo, João diz assim, texto que nós falamos muito na ceia: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas João prossegue: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, queridos, aí o texto ainda diz que Cristo veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. A serpente não estava lá para condenar os judeus do deserto, ela estava lá como meio para a salvação daqueles que estavam com veneno mortífero. Cristo não veio para condenar o mundo, ele veio para nos tirar esse veneno da morte, que era a herança que nós herdamos por causa dos nossos pecados. Agora vamos, queridos, analisar o texto e vamos ver coisas aqui. A ação divina no relato do nosso texto. Deus, ele deu o seu Filho para ser levantado lá na cruz. Ele deu a vida eterna através de seu Filho. Mas o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, o texto não está dizendo Deus amou somente aqueles que são bons e são fiéis. A Bíblia não diz que Deus amou aqueles que são praticantes do bem, das boas obras, e não amou aqueles que são praticantes do mal. Não, não. A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus então resolve, através dessa atitude, salvar o mundo. A ação humana é tão pouco comparado com a ação divina. Tudo que o homem precisa fazer é crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo. O texto bíblico, querido, se nós formos olhar, ele mostra lá no final que nós precisamos amar a luz. Porque quem não vem a Cristo, quem não quer Cristo, ele ama mais as trevas do que a luz. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Me controla o tempo aí, pastor, por favor. Em Atos capítulo 4, versículo 27 a 28, a predeterminação de Deus para a salvação é ofertada a todos os homens, tornando-os assim indesculpáveis por não crerem nele. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, está escrito: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ele amou a todos. Quem não quer o amor não tem desculpa, vai ser inexcusável diante de Deus, uma vez que a salvação é para todos que o buscam. Deus fez todas as nações, homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Deus fez isto para que
o buscassem e talvez, tonteando, como disse Paulo, como que tateando no escuro, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem. Então, para que nós possamos encontrá-lo, nós precisamos buscá-lo de todo o coração. E quem não busca de todo o coração, não encontra. O plano predeterminado por Deus não se limita à salvação do homem pecador, mas também fazer com que eles que forem salvos sejam predestinados a serem feitos à imagem e semelhança do seu Filho. É o que nós temos em Romanos 8, versículos 29 a 30. Nós já mencionamos isso. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, o texto bíblico de Paulo nos mostra que seu plano predeterminado tem como objetivo nos fazer seus filhos adotados. Agora prestem atenção, adotados por meio de Cristo Jesus. Não foi por meio da nossa religiosidade, não foi por causa de um conhecimento adquirido, como nós já vimos aqui sobre gnosticismo. Vemos então que o plano de Deus predeterminado foi realizado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Cremos plenamente que todas as coisas predeterminadas por Deus foram por meio de Cristo. Romanos 11, 33 a 36. Pastor Elias, por favor, leia para nós esse texto bíblico. Romanos 11, 33 a 36. Queridos, sem Cristo, como eu já disse, vou repetir, quero martelar isso, sem Cristo nós não éramos predestinados à salvação, à luz da Bíblia. Fora de Cristo não tem predestinação. Pode. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse? Porquanto dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Somos dele, pertencemos a ele, porque fomos comprados por ele. Esse é o amor de Deus para conosco. Somente a rejeição do ser humano pode fazer com que ele não seja alcançado por esta graça salvadora que foi predeterminada para todos. Portanto, meus amados, particularmente, não creio nesse ensino que Deus predeterminou uns para a perdição e outros para a salvação, como se Deus fosse um ser injusto, impostor, que anula a decisão e escolha do ser humano. Em Mateus capítulo 16, versículo 6, Marcos capítulo 8, versículo 15, e Lucas capítulo 12, versículo 1, já estamos chegando ao final, nos diz assim: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Extremos que levam à descentralização da palavra. Em Marcos capítulo 8, versículo 5, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aqui eu quero dizer, cuidem, praticamente, vamos parafrasear o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Cuidem com o fermento dos fariseus. Nós vamos já falar aqui sobre fariseus e saduceus, coisa essencial. Ele estava dizendo também do fermento de Herodes. Em outras palavras, tomem cuidado com a influência de líderes religiosos
que se estribam no seu próprio entendimento, e cuidado com as influências políticas, pois elas podem tirar a primazia da palavra de Deus para a vida eterna. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. E Jesus aqui ele dá uma especificada, que é a hipocrisia. Queridos, é um fermento e que nós temos que ter cuidado. Chama-me muito a atenção para o fato de que em todos os textos Jesus não advertiu os discípulos sobre a massa. Ele advertiu os discípulos sobre o fermento. E aqui que nós queremos relembrar aos irmãos aquilo que tem sido mostrado. A heresia, ela não é uma verdade com uma mentira completa. A heresia, ela tem uma base com a verdade e depois então começa-se a trazer o engano, o engodo, e muitas pessoas, por não conhecer a verdade, pensam que heresia é a verdade. Por isso Jesus foi muito claro aos discípulos: conhecereis a verdade o quê? Se nós queremos tomar cuidado com os fermentos que estão aí nesse mundo, é preciso nós conhecermos a verdade. É preciso conhecermos a palavra de Deus, porque somente através da palavra de Deus é que nós podemos manter a massa que nós temos sem fermentação. Eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela é semeada na nossa vida, e nós vamos acumulando a palavra de Deus, e nós vamos formando essa massa dentro de nós. Agora, um pouco de fermento, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Quantas pessoas, estávamos conversando, eu e o pastor Gideon Júnior há poucos dias atrás, quantas pessoas começaram a caminhada numa intensidade grande em obediência à palavra de Deus, mas chega em um determinado momento, parece que o poder sobe a cabeça. Parece que aquele orgulho por ser um conhecedor, ser um dominante da palavra, passa a falar mais alto do que o dever de obedecer à palavra, e se desviam da verdade. Quantas pessoas nós vemos neste mundo? Quantas pessoas nós podemos ver no dia a dia que estão nesse mundo, que caminharam fielmente? Nós olhamos e dizemos: era um irmão tão fiel, era um irmão exemplar, mas de repente não sabemos o que aconteceu, se desviou para o caminho da perdição. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Há poucos dias atrás, eu estava conversando com os irmãos, e de repente foi falado sobre esses modismos que estão aí, que já foi falado aqui em estudos anteriores. Hoje, até um banho de flores com unção, uma pastora pula lá dentro, né? E quando aquela água espirra nas pessoas, estão recebendo unção, estão recebendo bênção, e as pessoas então pegam roupas e jogam lá dentro onde ela está. Queridos, o que é isso? Aonde isso tem base bíblica? Isso é fermento. E nós precisamos cuidar com esses fermentos, porque é um pouco de fermento que leveda toda a massa, e a massa estraga. Eu tenho falado, uma das coisas que me mantém na Brasil para Cristo, eu sei que aqui todos nós estamos sujeitos a erros e a falhas, todos nós estamos sujeitos a errar. Agora, glória a Deus, porque quando nós olhamos para Cristo, reconhecendo nossos erros, Cristo está pronto a nos perdoar, Cristo está pronto a nos absolver de toda e qualquer condenação, porque é o seu sangue que nos purifica de todo o pecado, não é a nossa conduta errônea,
É o sangue de Cristo que nos purifica. E é o sangue de Cristo que é a garantia da nossa vida eterna. Mas uma das coisas que me mantém no Brasil é justamente a priorização da palavra como regra de fé para a conduta cristã. Não são os zigotos que estão aí neste mundo, não são os modismos que vêm sendo trazido com avalanche para dentro da igreja. A palavra de Deus é a palavra. Perguntaram para Jesus: Senhor, perguntaram, não pediram, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: olha, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês ainda não viram o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E de repente então Jesus começa a conversar com seus discípulos e ele chega e diz: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. E de repente é questionado por aquele sanguíneo, exímio Pedro, né? Para quem iremos nós, se tu tens a palavra da verdade? Querido, o que nos mantém no caminho rumo aos céus, o que nos mantém no caminho para encontrarmos com Deus, é a palavra de Deus. Não são modismos, não são os movimentos revolucionários que são feitos em nossos dias aí como regra de religiosidade. E olha que muitas pessoas, quando são questionadas: na igreja de vocês tem isso, na igreja de vocês tem aquilo, não, vocês estão presos ao pé da letra. Não, nós não estamos presos ao pé da letra, nós estamos alicerçados na palavra de Deus, que é a única coisa que pode passar céus, passar terra, mas ela não passa, ela permanece, ela subsiste para sempre. E é a palavra de Deus que é a regra, que é o alicerce da nossa fé. É ela que é essa âncora que nos mantém preso a Cristo Jesus como Senhor para a nossa vida. Para finalizar, queremos concluir dizendo que, embora de acordo com o que nós temos estudado, de acordo com o que nós vimos em estudos anteriores, como Lutero, como Calvino, chegou o momento que eles cometeram erros nos seus raciocínios, nos seus entendimentos. O pastor Gideon Júnior chegou a mostrar, ao ponto de Lutero e Calvino, a única vez que se encontraram para brigar. Desculpem, não foi Calvino, Zwingli. A única vez que se encontraram para brigar. Queridos, o que nós estamos vendo hoje, nada mais, nada menos, essas igrejas neopentecostais, é uma briga tão grande por causa dos modismos existentes. Nós queremos preservar a palavra de Deus como a única regra de fé para a nossa caminhada cristã. Embora nós podemos ver que Calvino, ele exerceu uma influência muito grande, levou muitas pessoas a Cristo, ele exerceu uma influência socioeconômica e política dentro da Suécia, da Suíça. No entanto, nós podemos ver que chega um momento que ele comete um deslize no seu entendimento, no seu raciocínio. E aqui eu quero dizer, se nós temos um entendimento que ele segue esse plano, projeto que Deus tem estabelecido, Cristo como Salvador e Senhor para a nossa vida, como nosso Redentor, nós vamos ver que a lei, ela veio servir de quê? De um condutor, de um aio, como muitas vezes nós mencionamos, de um aio para nos apontar para quem? Para Cristo Jesus. Quando nós olhamos a história do povo de Israel na caminhada do deserto, quando na murmuração do deserto, Deus estabeleceu uma serpente de metal para que eles pudessem ser salvos do veneno que foi causado por causa da murmuração. E essa serpente de metal, ela estava apontando para o Cristo que seria crucificado.
Quando nós olhamos esse plano de salvação, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus, dizendo que era o desígnio, era o propósito de Deus, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e ele seria chamado Jesus, que quer dizer Salvador. Quando nós olhamos o desígnio de Deus, a humanidade perdida, ele faz o seu filho ser gerado de uma mulher para ter a natureza humana, para que como homem ele pudesse entregar a sua vida lá na cruz, para assumir a condenação da nossa morte, assim como a serpente de metal foi a salvação, foi a libertação. Cristo veio para nos salvar, nos libertar do domínio do pecado. Mas Cristo não só morreu, Cristo, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ele foi recebido nos céus. Mas os anjos disseram, assim como ele está sendo recebido nos céus, ele voltará, e nós estamos aguardando essa bem-aventurada esperança, que é o aparecimento de Cristo Jesus em glória para buscar a sua igreja. Portanto, queridos, a minha exortação, a minha palavra de confirmação para a nossa fé, sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Vamos nos colocar de pé. Só um adendo, irmãos. Olhe para cá. Isso aqui é perfeito demais, não é? Não é perfeito demais? O trabalho que Deus teve com a... Bem, que palavra maravilhosa, né? Eu creio que os textos deixaram de forma muito clara a evidência de que a liberdade existe. Deus é um Deus que possibilita o ser humano a liberdade. Assim como lá no início, Caim pôde escolher entre matar seu irmão ou não, assim como lá no início Adão pôde escolher entre comer ou não do fruto, assim como o povo no deserto, quando o pastor Cícero falou que levantou a serpente, aquele que visse seria curado, havia a opção de simplesmente não ver. E é lógico, Jesus também foi levantado, e aquele que o aceita como Salvador é que é salvo. Aquele que o aceita como Salvador é que é salvo. Há uma liberdade grande. Deus não se impõe a ninguém. A predestinação, então, é exatamente isso. Deus já traçou todo o caminho da salvação desde antes da fundação do mundo, porque Cristo é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Quem segue esse caminho é salvo. Quem não segue não é salvo. Predestinar é destinar antes. O caminho está aberto. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, vai para o inferno, infelizmente. Então, se nós pararmos e pensarmos, seria muito, mas muito limitante ao próprio Deus. Seríamos servos de um Deus extremamente limitado que traz um projeto inteiro grande como esse de salvação, derrama o sangue precioso do seu filho para salvar só alguns, que ele inclusive elegeu antes até de nascer. Olha, irmãos, não tem como acreditar neste ponto no calvinismo. Aqui Calvino errou, e errou de forma terrível, porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda tem uma questão muito simples. Os calvinistas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Só esqueceram
de ler o livro de Colossenses, principalmente o capítulo 1, versículo 20, 21, 22 e 23, principalmente o último versículo, que diz que seremos salvos sim, mas se não sairmos da fé. Realmente não tem como. Louvado seja o Senhor Deus, que enviou seu Filho por amar o mundo inteiro. Não somente alguns chamados escolhidos, mas o mundo inteiro. E nos abriu o caminho para a salvação. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. A paz do Senhor.